A história da Austrália é uma jornada fascinante que começou com a colonização europeia no final do século XVIII e se estende até os desafios e conquistas do século XXI. O continente australiano, habitado há mais de 65 mil anos pelos povos aborígenes, passou por transformações profundas com a chegada dos colonizadores britânicos. Essa colonização não apenas mudou o destino das populações indígenas, mas também deu início à construção de uma nação que hoje é conhecida por sua diversidade cultural, estabilidade política e economia próspera. Este ensaio tem como objetivo traçar um panorama detalhado da história da Austrália, desde os primeiros anos da colonização até as dinâmicas contemporâneas que definem o país. Os primeiros anos da colonização. A história moderna da Austrália começa em 1770, quando o capitão James Cook, um explorador britânico, chegou à costa leste da Austrália e a reivindicou para a Grã-Bretanha. No entanto, foi em 1788 que a colonização realmente teve início, com a chegada da primeira frota ao porto de Bottom Bay, na atual Sydney. Essa frota trazia prisioneiros britânicos, soldados e civis que foram encarregados de estabelecer uma colônia penal. A escolha da Austrália como destino para os prisioneiros foi uma solução encontrada pela Grã-Bretanha para aliviar a superlotação de suas prisões. Nos primeiros anos, a vida na colônia foi marcada por dificuldades extremas, como escassez de alimentos, doenças e conflitos com as populações aborígenes locais, que resistiram à invasão de suas terras. Expansão territorial e impactos sobre os povos indígenas. A expansão da colônia penal não se limitou a Sydney. Nos anos que se seguiram, os britânicos estabeleceram novos assentamentos em outras partes da Austrália, incluindo Hobart, na Tasmânia, e Brisbane, em Queensland. Essa expansão foi impulsionada pela necessidade de novas terras para a agricultura e pastoreio, bem como pela descoberta de recursos naturais. No entanto, essa expansão teve um impacto devastador sobre as populações aborígenes, que foram progressivamente deslocadas de suas terras ancestrais, enfrentando violência, doenças trazidas pelos europeus e a destruição de seu modo de vida. A resistência indígena foi feroz, mas as armas superiores dos colonizadores e as políticas de assimilação forçada resultaram em um período sombrio para os povos aborígenes. A corrida do ouro e a transformação econômica. A descoberta de ouro em 1851 nas colônias de Vitória e Nova Gales do Sul marcou o início de um dos períodos mais dinâmicos da história australiana. A corrida do ouro atraiu centenas de milhares de imigrantes de todo o mundo, incluindo chineses, americanos e europeus, transformando a demografia e a economia do país. As cidades mineradoras cresceram rapidamente, e a riqueza gerada pelo ouro impulsionou o desenvolvimento de infraestruturas como estradas, ferrovias e portos. No entanto, esse boom econômico também trouxe tensões sociais, incluindo conflitos entre mineiros e autoridades coloniais, conhecidos como a Rebelião de Eureka, que é frequentemente vista como um dos primeiros movimentos em prol de direitos democráticos na Austrália. A formação da Federação Australiana. À medida que o século XIX avançava, as colônias australianas começaram a desenvolver uma identidade distinta, marcada por um crescente sentimento de nacionalismo. A ideia de unir as 6 colônias em uma única federação ganhou força, e em 1º de janeiro de 1901, a Comunidade da Austrália foi oficialmente proclamada. Essa federação criou um governo central com poderes sobre questões nacionais, enquanto as colônias, agora estados, mantinham autonomia em assuntos locais. A formação da federação foi um marco na história australiana, representando não apenas a independência administrativa da Grã-Bretanha, mas também o início de uma nova era de autogoverno e desenvolvimento nacional. A Austrália nas guerras mundiais. A participação da Austrália nas guerras mundiais teve um impacto profundo na nação. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Austrália enviou mais de 400 mil soldados para lutar ao lado das forças aliadas. A campanha de Gallipoli, em particular, tornou-se um símbolo do sacrifício australiano e ajudou a forjar uma identidade nacional distinta. Na Segunda Guerra Mundial, a Austrália novamente participou ativamente, mas desta vez enfrentou uma ameaça mais direta, com a possibilidade de uma invasão japonesa após a queda de Singapura em 1942. O envolvimento da Austrália nas guerras também acelerou a sua transição de uma colônia britânica para uma nação independente, com uma política externa mais autônoma e uma relação mais estreita com os Estados Unidos. Pós-guerra e modernização. Após a Segunda Guerra Mundial,
A Austrália experimentou um período de crescimento econômico sem precedentes. O governo adotou políticas de imigração incentivando a chegada de europeus e, posteriormente, de pessoas de outras partes do mundo, o que resultou em uma sociedade cada vez mais multicultural. A economia se diversificou, com investimentos significativos em setores como manufatura, mineração e serviços. O período pós-guerra também viu o surgimento de um estado de bem-estar social, com a criação de sistemas de saúde e educação acessíveis a todos os cidadãos. Esse crescimento econômico e social transformou a Austrália em uma das nações mais prósperas e estáveis do mundo ocidental. Reconhecimento dos direitos dos povos indígenas. A partir da década de 1960, a Austrália começou a enfrentar seu passado colonial e a reconhecer os direitos dos povos indígenas. Em 1967, um referendo histórico aprovou a inclusão dos aborígenes nos censos nacionais e deu ao governo federal o poder de legislar em seu favor. Movimentos sociais, como o dos direitos civis aborígenes, ganharam força, pressionando por justiça, reconhecimento de terras e compensação por injustiças passadas. Em 1992, a decisão histórica do desafiando a noção de terra nullius, terra de ninguém, que havia justificado a colonização britânica. Esse foi um passo significativo para a reconciliação entre os australianos indígenas e não indígenas, embora a jornada continue até hoje. A Austrália no século XXI. No século XXI, a Austrália é uma nação globalmente conectada, com uma economia diversificada e uma sociedade multicultural. No entanto, o país enfrenta desafios complexos, como as mudanças climáticas, a necessidade de reconciliar o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade ambiental e a gestão das relações com as potências asiáticas, especialmente a China. Internamente, questões como a desigualdade social, a saúde mental e o bem-estar das comunidades indígenas continuam a ser temas importantes na agenda política. A Austrália também desempenha um papel ativo em organizações internacionais e é reconhecida por suas contribuições em áreas como pesquisa científica, esporte e cultura. A política australiana contemporânea. A política australiana no século XXI tem sido caracterizada por uma alternância de governos entre os principais partidos, o Partido Liberal e o Partido Trabalhista. As eleições federais são momentos de intenso debate sobre questões como economia, imigração, meio ambiente e políticas sociais. Nos últimos anos, a Austrália também tem visto um aumento no ativismo ambiental e social, com movimentos como o das mudanças climáticas e os direitos LGBTI+ ganhando destaque. A política externa australiana tem se concentrado em manter relações estáveis com seus principais parceiros comerciais e de segurança, ao mesmo tempo em que navega em um ambiente geopolítico em constante mudança. Desafios e oportunidades futuras. O futuro da Austrália é moldado por uma série de desafios e oportunidades. A gestão dos impactos das mudanças climáticas, incluindo incêndios florestais devastadores e secas prolongadas, é uma prioridade urgente. A necessidade de continuar o processo de reconciliação com os povos indígenas e garantir que todos os australianos tenham acesso a oportunidades iguais também é um desafio contínuo. No entanto, a Austrália possui uma base econômica sólida, uma sociedade resiliente e um compromisso com os valores democráticos que a posicionam bem para enfrentar essas questões. Além disso, a posição geográfica única da Austrália no Indo-Pacífico oferece oportunidades para fortalecer seu papel como líder regional em comércio, segurança e diplomacia. A história da Austrália, desde a colonização até os dias atuais, é uma narrativa de resistência, adaptação e progresso. O país evoluiu de uma colônia penal isolada para uma nação independente, multicultural e globalmente influente. As lições do passado, combinadas com a inovação e a determinação de seu povo, continuam a moldar o futuro da Austrália. Com um forte senso de identidade nacional e um compromisso com a justiça social e a sustentabilidade, a Austrália está bem posicionada para enfrentar os desafios do século XXI e continuar a prosperar como uma nação dinâmica e inclusiva.